Olha, o PSOL. Uma sociedade verdadeiramente inclusiva só será alcançada com muita organização e luta. Queremos uma acessibilidade plena em toda a cidade, eliminando as barreiras nas construções, na comunicação e na atitude das pessoas. Essa deve ser a luta não só das pessoas com deficiência, mas de todos que defendam uma sociedade justa e fraterna. Boa tarde. Então, vou falar um pouco sobre esse encontro, esse seminário das pessoas com deficiência. A gente está criando aqui um setorial para a gente discutir, né, nossas ideias e fazer, é o primeiro passo, na verdade, de uma mudança de sociedade. Está tendo uma inclusão aqui com vários tipos de deficiência, auditiva, física, mental, autistas. Então a gente está tomando parte, né, nessa responsabilidade de criar diretrizes que vão nos ajudar ao nosso direito. Também estudamos a convenção. E essa convenção é importante que seja repassada, a sociedade precisa tomar posse dela. E os líderes, né, do movimento da pessoa com deficiência têm que tomar posse do conhecimento dessas convenções e serem multiplicadores, porque há problemas históricos que vêm acontecendo e às vezes as pessoas sozinhas não conseguem resolver esses problemas. Então a gente tomou a decisão de fazer isso aqui em nível municipal, né, em Fortaleza, e talvez espalhar isso para o nível nacional, porque já que é uma diretriz que vem lá da ONU, uma coisa mundial, e a gente precisa tomar como modelo o que foi feito lá, as decisões tomadas na ONU, para usar como ferramentas de modificador da sociedade. Então, a gente está criando essa diretriz aqui no PSOL. Meu nome é Cleiton, meu sinal é esse. Muito obrigado por me assistir. Sobre a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e é importante contextualizar a Convenção no ambiente geral da ONU, né, das Nações Unidas. Então a Convenção ela é um dos tratados mais ratificados da história, né? Então ele tem 123 ratificações, o que mostra que isso é um reflexo da participação que houve durante a elaboração do texto. Então, para a elaboração do texto, houve uma ampla participação de vários setores da deficiência e de vários países. Pra você ter uma ideia, mais de 800 representantes de movimentos de direitos das pessoas com deficiência de todo o mundo participaram, e o produto final, né, o texto final, foi consensual. Ou seja, não houve nenhuma divergência dentre toda a gama de participantes sobre o documento final que foi elaborado. Esse é um processo longo, mas que é muito importante ressaltar isso devido à consequência posterior, que é o quê? O consenso mundial sobre os direitos que estão lá postos e que mudam diversos paradigmas, entre eles a autonomia da pessoa com deficiência, educação inclusiva, acessibilidade, enfim, vários outros direitos que foram abordados e discutidos hoje aqui. Mas é interessante notar que o Brasil está dentro desse contexto de um consenso em esfera global e que precisa começar a fazer a sua parte para começar a implementar. E é um desafio que a gente tem que hoje abraçar no Brasil e levar isso à frente. Oi, eu sou Alexandre Mapurunga, a gente veio hoje para o lançamento do setorial de pessoas com deficiência para o pessoal discutir a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Nessa dimensão de como a Convenção ela afeta o direito à cidade, o direito a viver em comunidade, né? A gente discutiu muito as mudanças de paradigma, né? Como as diversas barreiras impedem o usufruto, o acesso à cidade, os acessos aos bens e serviços públicos das pessoas com deficiência, o acesso ao transporte público, o acesso aos bens e serviços que são oferecidos para todas as pessoas, com mais ou com menos qualidade, mas que se não for visto a dimensão da deficiência, a dimensão da acessibilidade, impedem que a pessoa com deficiência possa ter acesso ao lazer, ter acesso à educação, ter acesso à saúde, porque se o posto de saúde não tem acessibilidade, se o transporte público não prevê acessibilidade, se a mobilidade urbana não prevê acessibilidade, não prevê que pessoas com deficiência vão circular, né, vão usar a cidade, vão interagir com a cidade passa a ser violar os direitos humanos e tratar as pessoas com deficiência como cidadão de segunda categoria. Infelizmente isso a gente tem vivenciado no Brasil
aqui em Fortaleza, e a gente pensa que a gestão, né, e aí o movimento de pessoas com deficiência, como pressionando os gestores para que eles implementem a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência de forma efetiva, vai fazer com que isso avance cada vez mais, né? Olá, meu nome é Arnaldo Fernandes, eu sou advogado militante de direitos humanos e filiado ao PSOL. Estamos aqui no seminário de lançamento setorial das pessoas com deficiência do PSOL, discutindo o tema dessa primeira atividade da Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, tema de fundamental importância para compreendermos, né, sobre os direitos das pessoas com deficiência, né, como situar os direitos das pessoas com deficiência no panorama dos direitos humanos. Né. Isso é de fundamental importância porque, para que as pessoas exerçam, né, a sua cidadania da forma mais plena possível, é importante que elas tenham conhecimento quanto mais dos direitos que possuem. Né. Então, o propósito do seminário de lançamento já diz muito também do caráter do setorial, que pretende ser um espaço de discussão de ideias e propostas para que as pessoas com deficiência cada vez mais possam avançar no que se refere à efetivação dos seus direitos. O setorial ele surgiu como resultado da campanha eleitoral de 2012. A gente teve muitas aproximações de pessoas com deficiência. Eu, recém-filiada, em 2012, Josi já recém-filiada também, tentando, a gente não tinha uma atividade muito forte dentro do partido. E após a campanha, a proximidade de determinadas pessoas, né, o Arnaldo também, que também era do segmento da pessoa com deficiência, surgiu a ideia, também com outros candidatos, como o Fernandinho, a fazermos um setorial na luta da pessoa com deficiência. Somos cientes que é uma pauta nova, não só na conjuntura do partido, mas da história da sociedade. É um segmento que historicamente está à margem da política. Hoje nós estamos aqui, dia 2 de fevereiro, fazendo este seminário, justamente lançando o desafio de diagnosticar a conjuntura da realidade da pessoa com deficiência e buscar os desafios, tentar buscar determinadas propostas que, como setorial, a gente propõe para a bancada, hoje na Câmara, que é o João Alfredo e a Toninha Rocha, que dê assim, um caminho a mais, uma forma de propor, dar um viés, né? Uma forma mais, uma luta para a garantia do direito da pessoa com deficiência. Tenho uma filhinha com síndrome de Down, a Bianca, ela está com 7 anos hoje, e o interesse de entrar na vida política, de entrar no setorial das pessoas com deficiência, foi enxergar a realidade que vivemos. Né? Vivemos não só na cidade que não tem a inclusão, vivemos num país onde as portas da inclusão ainda se encontram fechadas, embora no papel as coisas se tornem muito fáceis, muito bonitinha, muito organizada, numa verdade de vivência a gente sabe que isso não acontece. Então acredito que o setorial ele foi um primeiro passo muito firme, muito concreto, eu acho que muito necessário, para que a gente realmente venha buscar que tudo aquilo que esteja no papel, ele venha se tornar uma realidade concreta. Porque a gente se depara com situações onde antes era falta de informação de determinados locais, escolas, transporte, questão da saúde. Hoje a informação já chegou, mas não está sendo praticada. Então eu acredito que o setorial ele tem uma missão muito grande, mas que a mudança não depende muito exclusivamente da gente. Eu acredito que a soma dessas forças, seja qual a área da deficiência que você atualmente se encontra, se a gente não se unir com o propósito de enxergar os deficientes como a deficiência, não como grupos específicos, se a gente não tiver essa união, a gente não vai chegar em canto nenhum. E o setorial ele está aberto a pessoas que queiram lutar junto conosco, a pessoas que estejam caminhando para a mesma direção, não visando o interesse pessoal, mas o interesse coletivo, que eu acredito que mais do que justo e necessário
é que essas pessoas se aliciem, se juntem, para que a nossa voz comece a ser escutada em locais onde a gente quer que ela chegue. Esse é o nosso pontapé inicial, dentro do Partido do PSOL, com esse seminário da pessoa com deficiência. E a gente espera que a partir desse dia 2 de fevereiro a gente possa estar dando início a mais uma caminhada, a mais uma expectativa de direitos e deveres, onde eles possam ser respeitados e garantidos, até porque está na Constituição e é através desse seminário que a gente quer mostrar, entendeu? Que as leis e os direitos da gente, da pessoa com deficiência, não está só nas palavras, entendeu? Ela existe como lei, ela existe como lei internacional, e muita gente não sabe, a maioria das pessoas não sabe, né? Então esse seminário foi para dar uma abertura maior a divulgar essa questão dos nossos direitos dentro da própria Constituição e dentro de uma convenção internacional. A gente tem muito orgulho que nós do PSOL, o primeiro partido, tanto na questão da divulgação da pessoa com deficiência, até mesmo pela minha candidatura, que foi o ano passado para vereador, uma candidatura do Arnaldinho, a candidatura do Fernandinho, e que foi fortalecendo a questão desse movimento e fez com que a gente chegasse hoje aqui a esse seminário. Então a gente faz esse convite desde já. O setorial está convidando, você, seja pessoa com deficiência ou não, para reforçar esse nosso movimento. Seria muito interessante que pessoas que atualmente não se encontrem em necessidades especiais, que não tenham parentes, mas que respeitam o ser humano, independente da sua condição, seja social, seja financeira. Eu acredito que essa busca e esse respeito ele tem que ser geral. Então esse convite fica também para as pessoas que não têm deficiência. Então, assim, é um início da nossa criação setorial. A gente queria aqui convidar, não só as pessoas com deficiência, mas as pessoas ditas normais, que participassem, que venham conhecer o nosso setorial, que venham entender a nossa luta, entendeu? E que não seja uma questão de divisão, de paradigmas que separem a sociedade da nossa luta e que a gente enfrenta todo dia, obstáculos, enfrentando os preconceitos, entendeu? E a gente faz esse convite. Hoje foi o nosso pontapé inicial na questão do nosso setorial e a gente aqui deixa o convite. Eu, o Matheus, em nome do setorial, do PSOL, a gente gostaria de convidar todos vocês que viessem conhecer, sabe? Se sintam curiosos, se sintam na obrigação de saber a questão dessa nossa luta constante na questão da pessoa com deficiência. Então, basicamente isso. Estou muito feliz em ter vindo aqui para esse primeiro setorial de pessoas com deficiência do Estado do Ceará, iniciativa pioneira do PSOL, e está travando esse debate muito instigante, muito bacana que é a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. E vale salientar que o PSOL está se adaptando e conhecendo. A gente está trazendo também para dentro do partido o conhecimento dessa questão da luta pela pessoa com deficiência. O PSOL é o primeiro partido a ter um setorial da pessoa com deficiência, tanto em Fortaleza como no Ceará. Então é por isso que a gente se sente muito orgulhosos de fazer parte desse partido, onde nos dá abertura e condições de continuidade da nossa luta.
Então, mais uma vez, eu deixo aqui o nosso convite para que vocês participem do nosso setorial.